Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E o programa de hoje é um programa sobre um assunto um pouco raro aqui. A gente sempre tenta correlacionar as entrevistas com as áreas de enfoque do Rotary e hoje a gente vai falar sobre a promoção da paz, que é uma das 7 áreas de enfoque do Rotary. E essa super entrevista ela vai ser realizada aqui com a minha querida aluna da Engenharia de Biossistemas da Unesp de Tupã, que é a Samara Cative. Samara, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo. Boa tarde, gente. Muito bem. Samara, falar sobre paz, né? Para quem mora no Brasil, às vezes a gente está acostumado a tratar de assuntos de violência, né? Mas o que você presenciou que a gente vai relatar aqui hoje é muito mais profundo, não é? É, realmente. Muito bem. Bom, para que a gente comece esse nosso bate-papo e o pessoal que nos assiste também possa conhecer um pouco mais sobre você e sobre a sua história também, conta pra gente, onde que você nasceu? Bom, eu nasci em Guarulhos, São Paulo. Bom, primeiramente me chamo Samara, né? Sou estudante da Engenharia de Biossistemas aqui no campus da Unesp de Tupã. Nasci em Guarulhos, São Paulo, sou descendente árabe, minha mãe nasceu no Líbano, meu pai, igual a mim, descendente, nasceu aqui no Brasil, porém os pais dele vieram, meus avós, para cá para ter uma melhor condição de vida, né, fugindo de uma guerra antiga, inclusive. Morei no Líbano também, 7 anos, a partir dos meus 8 anos para os 13, né, mais ou menos. Com algumas pausas, por causa, né, que a gente vai contar mais à frente. Perfeito. E a primeira vez que você foi para o Líbano, você tinha 7 anos? Não, a primeira vez eu 2 anos, 2 né? anos? Mas não fui para morar. Tá. Aí você voltou para o Brasil e voltou para morar com 7 anos, então? Sim. Meus pais se separaram, né? Eu tinha 2 anos, aí eu voltei para o Líbano com a minha mãe, para casa dos pais dela, dos meus avós. E aí ela casou pela segunda vez. Foi um pouco rápido, então eu não fiquei muito no Líbano, nem eu nem ela. A gente voltou pra cá. E aí, com 5 anos mais ou menos, eu acabei voltando, 5, 6 anos, para morar no Líbano com os meus avós, para aprender melhor o idioma árabe, né? A minha religião, enfim. Perfeito, que inclusive você é muçulmana, né? Sou muçulmana. Olha só que legal. Samara, e dessa segunda vez então que você foi para o Líbano, que você já foi para morar, né? Foi quando você se deparou aí com a guerra do Líbano, né? Como que foi esse momento? Bom, fazia já 2 anos que eu estava morando no Líbano. Aí em 2006 estourou a guerra Líbano-Israel. Eu estava lá, né? Tinha 7 anos para 8 anos. Foi trágica, né? Uma guerra como qualquer outra. Eu presenciei assim vários barulhos de bomba, enfim, jornal, pessoas fugindo, pessoas morrendo, né? Mas eu via mais no jornal, eu não presenciei isso, né? Presencialmente. E aí, com isso ainda não tinha estourado a guerra na Síria, nem nada, e a gente tinha conhecidos lá morando, e muita gente acabou fugindo para a Síria, né? Uhum. Até a situação acalmar um pouco no Líbano. E nessa época você morava em qual cidade, no Líbano? Em Barilés. Certo. No Vale do Bekaa, que é mais interior do Líbano. Onde moram meus avós maternos, no caso minha avó, porque meu avô faleceu. E aí a gente foi para a Síria, né, para casa desses conhecidos, fui eu, minha avó, minhas tias. Meu avô ficou, porque ele falou, se é para morrer, quero morrer na minha terra, né, tinha aquele pensamento, sim, a gente preocupado com ele, mas não tinha o que fazer. Aí a gente foi lá, minha mãe desesperada no Brasil, inclusive, né, ressaltando que eu fui morar sozinha, minha mãe e os meus 2 irmãos do segundo casamento sempre moraram no Brasil, assim, né, desde então. Aí eu fui sozinha, e aí eu fui com meus avós, minhas tias pra lá, a gente ficou uma semana na Síria, porém a situação não se acalmou nem nada no Líbano, e não tinha o que fazer, tinha que voltar, meu avô estava sozinho lá. E aí minha mãe desesperada falando, não, minha filha não vai ficar no Líbano, meu Deus, que desespero, e eu criança, né? Eu não tinha muita dimensão do que estava acontecendo, então às vezes eu ouvia o som de uma bomba, eu ria. Mesmo, porque era desconhecido para você aquilo, né? Era a primeira vez que a gente presenciava no Líbano mesmo, porque o Líbano é um ponto estratégico negativamente, porque
tá entre Palestina e Síria, né? Que são dois países muito instáveis, né? E aí, mas assim, sempre foi um país calmo, não tinha muita guerra, mais assim, crises ou algumas manifestações civis pelo governo, mas nada demais. Né, na idade que eu tinha, no caso, né? Antigamente já teve várias guerras, enfim. Mas, assim, a primeira vez que eu realmente presenciei uma guerra de perto. Perfeito. E esse momento que vocês foram para a Síria até então, a Síria também estava tranquila? Tranquilíssimo, não tinha nada lá. Sim. Olha só. E aí vocês ficaram na Síria, então, como refugiados ali por um determinado período, viram que não ia acalmar a guerra no Líbano, vocês decidiram voltar para o Líbano mesmo assim? Sim, teve um tempo, um período bem curto que estava assim, a gente estava tendo esperança que ia acalmar. Já as tropas estavam indo embora, israelenses, enfim, a gente falou, não, vai melhorar a situação. Só que quando a gente chegou lá, um dia piorou, aí começou a ter também a questão xiita-sunita, Israel, que aí que entra, né? E aí foi piorando e nisso não tinha mais o que fazer. Minha mãe desesperada, como eu disse, né? Eu tinha que voltar para o Brasil e aí com isso eu acabei... O presidente na época era o Lula e aí ele estava mandando aviões para os brasileiros de lá voltarem, né? E aí eu não lembro muito bem se eu fui em um desses aviões, mas eu acredito que sim. Porém, para você ir nesses aviões, você tinha que ir pela Turquia, né? Que seria a escala. Por Sim. questão de segurança, esses aviões não sobrevoavam o Líbano? Não tinha como, porque estava bombardeado o caminho para o aeroporto de Beirute, a capital do Líbano. Não tinha como passar, pelo que eu me lembro, nem nada. Então a gente foi... um dia a gente ficou num ônibus até chegar na Turquia, do Líbano para a Turquia. Nossa, então vocês tiveram que sair do Líbano até a Turquia de ônibus. E isso você foi de que forma? Sozinha? Então, minha avó conhecia um senhor lá que tinha um filho que estava vindo para o Brasil também. Eu não conhecia o filho dele nem nada, ele tinha por volta dos 20 e poucos anos. Mas assim, minha avó confiou pela confiança que ela tem no pai dele, né, no amigo dela. E aí eles conversaram, me apresentaram, e aí a gente acabou indo no mesmo ônibus lá para a Turquia, né? Ele era minha companhia, mesmo não conhecendo. Mesmo sendo desconhecido? Sim. Poxa vida. Bom, pessoal que nos assiste aí, você imagina, né? Você tem uma filha de... Você tinha quantos anos? 8 anos? Ia fazer 8 anos. De 7 para 8 anos, viajando sozinha num país em guerra com uma pessoa desconhecida, né? Para outro país ainda, e de lá desse país para ver se tinha como você voltar para o Brasil? Sim, aí essa é a escala, e até então, né, o conhecido, que era, a gente ia ficar lá 6 horas, a escala de 6 horas, para pegar o avião, né, da Turkish, no caso, Airline, para o Brasil. E esse trajeto foi tranquilo, Silmar? Porque estava em guerra, Como é que foi esse trajeto, essa viagem até a Turquia? Então, eu não lembro de muitos detalhes, mas eu acredito que foi tranquilo, assim, a gente fez uma parada, eu conheci algumas pessoas, inclusive um dos caras que eu conheci era amigo da minha mãe, no mundo pequeno lá. Olha. E aí todo mundo tava no mesmo nervosismo, na mesma ansiedade, fugindo de uma guerra, mas era o caminho mais, até então, comparado com a realidade que a gente estava vivendo, o melhor caminho, né? E aí, enfim, eu fui dormindo na maioria do tempo até chegar lá. E até então iam ser 6 horas de escala e a gente descobriu só lá que iam ser 6 dias na Turquia até voltar para o Brasil. Poxa vida, então aquele combinado com a sua avó, com a sua família, saiu tudo fora do planejamento. Sim, mas ninguém sabia, nem ele. É mesmo? E a forma de comunicação? Você se comunicava com a sua família para avisar que não ia ser só 6 horas, que ia ser 6 dias? Então eles acabaram ligando para o moço, né? E aí ele avisou elas, né, minha mãe no Brasil ligando desesperada, minha avó do Líbano, minhas tias também do Líbano, no caso. E aí ele avisou elas que iam ser 6 dias, que a gente ficou sabendo chegando na Turquia. E aí elas ficaram mais desesperadas ainda, me ligavam todo dia lá no hotel, aí eu acalmava um pouco elas, eu a criança acalmando minha mãe e minha avó. Olha só, e para se manter esses 6 dias, você tinha recurso financeiro? Como é que ficou? Ficou na rua, ficou em hotel? Como que foi isso? Então, a gente chegou na Turquia, foi já direto pro hotel.
Aí, chegando lá no quarto, eu não sei se já era tudo bancado, não lembro mais ou menos dessa burocracia, assim. Mas a gente já chegou direto pro hotel, e aí eu ia dormir no mesmo quarto com o moço. Até então, eu fui criada no Líbano com muita atenção, assim, no meu dia a dia, com tudo. Então, minha avó, né? Cuidado na hora de andar, na hora de falar. Depois desse horário eu não podia sair na rua, nem na varanda quando escurecia. Então eu sempre, mesmo criança, eu sempre fui muito ligada em várias questões, assim, às vezes até desnecessário, mas eu estava lá ligada por essa criação. E aí eu já não estava gostando, nossa, eu vou dividir um quarto com ele, que isso, nem conheço, não sei o quê. Sim, muito estranho, né, Samara? Sim. Para uma criança dividir um quarto com um rapaz que nunca viu na vida, né? Sim, Não é educada um parente, desse jeito. não é um tio, não é um irmão. Estranho. Nada. E ele, tadinho, muito gente boa, calmo, tendo paciência comigo, porque, né, eu lá Era tava... uma criança, né? Sim. E lá todo mundo falava turco, falava vários idiomas, não era todo mundo do Líbano. Então eu só conseguia me comunicar com ele por ele saber árabe. Eu estava esquecendo o português, inclusive, né? Fazia um tempo criança, não estava treinando português. Não tinha como falar português no Líbano, só quando minha mãe me ligava. Então, assim, meu idioma lá era o árabe e só com ele. Até ele sair para carregar pelo cartão mesmo, o celular, né? Não lembro direito. E aí a porta também, para trancar, era com cartão. Aí ele trancou a porta, fui tomar banho. E aí tomei banho, eu lembro, me troquei, pintei, desenhei, fiz mil coisas, assisti TV, filme. E ele, nada dele chegar, já estava escurecendo e eu fiquei muito nervosa. Aí a solução que eu achei foi abrir a janela do hotel. A gente estava, acho que no 10º andar, bem alto. E aí eu, socorro, em árabe, socorro. Ninguém entendendo nada. Ninguém entendia o seu idioma. E aí? Aí eu lembro de uns seguranças, eu não sei, o recepcionista lá, olhando pra cima. Que menina doida, o que tá acontecendo? Uma criança. Ninguém entendia nada. Nada, eu, socorro, socorro. Aí eles subiram, quebraram a porta, me tiraram de lá. É uma criança sozinha no quarto de hotel. A pessoa que está responsável saiu e não voltou. Sim, né? pois Mas é. ele estava bem? Estava vivo? O que aconteceu? Aí eu fiquei embaixo no hall do hotel. Aí eu conheci uma moça e já eu me vitimizando, o drama, né? Que eu sou super dramática. Falei pra toda a história, ele me abandonou, socorro, não sei o quê. Eu sem conseguir falar com ninguém. Eu não lembro. E ela falava árabe, essa moça? Eu acredito que ela falava português, eu tava assim, chutando algumas palavras, eu não lembro muito bem. Eu lembro dela, assim, uma moça já uns 40 anos, morena, cabelo curto, mas não lembro muito bem da fisionomia dela. Enfim, aí eu conversando com ela, fazendo uma amizade sincera, aí ele chega desesperado assim, me procurando no hall, e aí eu, não fala comigo, não toca em mim, você me abandonou, não sei o quê. Aí ele, perdão, desculpa, a fila pra carregar tava enorme até agora, não sei o quê. E aí ele tá se desculpando, se sentindo mal, e aí eu, não quero saber, agora eu vou dormir com essa moça, eu conheci agora, eu não quero. Meu Deus do céu, que situação. Um ambiente como esse é muito difícil. Você já está com a pessoa que você não conhece, mas é a que você está confiando ali nesse itinerário, né? Passa por uma situação dessa, a pessoa deixar você trancado no quarto de hotel, né? Para ir fazer sei lá o quê. E aí você tem que encontrar uma outra pessoa, e foi com essa outra pessoa então que você ficou dividindo o quarto de hotel. Sim, aí ela ficou com dó de mim, falou, é uma menina, criança, não entende direito. Aí ele conversou com ela pra conhecer, né, pra ver, eu vou deixar uma menina que até então eu tava responsável. E aí ela passou uma certa confiança pra ele aceitou isso também, né? Nossa, não é fácil, hein? Não, e tudo lá é muito automático, então, fala, nossa, foi difícil pra você. Lá eu não tava raciocinando, nossa, é difícil, é um trauma, é uma experiência. Agora, com o tempo, eu vejo, nossa, isso que eu passei realmente me mudou, mas assim, na hora você vai, tudo é automático, você nem percebe, você só vai vivendo, sabe? Que situação. E aí vocês ficaram então 6 dias na Turquia. Aí chegou o grande dia, né? Chegou o dia de vocês embarcarem. Sim. Aí eu dormindo com a moça, numa cama de solteira, porque ela já estava dividindo o quarto com uma amiga. E aí, e ela assim, ela fez uma amizade com o moço, eles caminhavam todo dia, inclusive eu ficava com ciúmes, nossa, vocês precisam me levar pra passear, que isso?
criança, né? Eles me levaram para o parque de diversão, porque a Turquia não é muito segura também, né? Então tinha esse cuidado a mais também, de sair com ela, responsabilidade, enfim. E aí chegou o grande dia pra gente voltar pro Brasil, aí a gente voltou, né? Minha mãe no aeroporto, abraçando mais o cara. E esse rapaz veio com você no avião? Veio. É? Inclusive agora ele é médico, é bem renomado. Eu não sei se ele está trabalhando no Líbano, acredito que no Líbano, ele voltou pro Líbano, casou e tudo mais. Mas eu não sei nada dele, assim, com detalhes. E aí chegando no Brasil, no aeroporto, aí minha mãe mais abraçando ele do que eu, agradecendo, querendo não, 6 dias, a filha dela. E aí a gente voltou para casa, eu, minha mãe e meu padrasto. Fiquei 1 ano no Brasil, não fiquei muito, porque eu já estava muito acostumada com o Líbano, eu estava muito apegada à minha avó. Enfim, já tinha meus amigos no Líbano e minha mãe estava sentindo isso. Então, eu fiquei 1 ano, eu acredito, sem estudar aqui no Brasil. Eu só queria voltar para o Líbano. E aí eu fiquei 1 ano no Brasil e voltei para continuar morando lá no Líbano até os meus 13 anos, né? Que foi quando eu voltei de vez aqui para o Brasil. Certo. E esse período lá até os 13 anos no Líbano, como que foi, Samara? Já tinha passado essa fase da guerra? Como é que estava? Bom, já tinha passado. Estavam reconstruindo algumas cidades, né? Lá mais da capital, que era o foco, em Beirute. Tava triste, né? A economia do Líbano, muitas mortes, enfim, não tantas, porque a guerra não durou muito, né? Então, comparado com outras guerras, como Palestina e Síria, principalmente, não durou tanto. Mas, assim, estavam reconstruindo o Líbano pouco a pouco, porque lá, como eu já disse, tem uma crise econômica, não pode ir, né? Do 8 para 80. Sim. E aí no último ano, assim, para eu voltar para o Brasil, aí estourou a guerra da Síria. Da Síria, nossa, que aí também atrapalhou toda a economia do Líbano. Tudo, porque, como dito, a Síria e o Líbano, né, são fronteiras, então era mais fácil para a Síria, para os refugiados, né, da Síria, a população fugir para o Líbano, bem mais fácil, até porque estavam proibindo, os militares de lá não podiam passar, então era mais assim, realmente, eles estavam fugindo pela montanha, tudo para chegar no Líbano. E assim, o Líbano você nem consegue ver ele no mapa, de tão pequeno, e a Síria é grande. Então imagina o impacto de um país que já é instável economicamente, é um país pequeno, já tem desemprego, não tem um governo, não tem, inclusive agora não tem nem presidente, sendo que é uma democracia lá. E virem muita gente da Síria, uma guerra desesperada, pobreza para o Líbano. Então, assim, foi o caos. Mas eu peguei bem o comecinho dela e já vim para o Brasil. Mas, assim, eu fiquei acompanhando, minha família lá falava. Enfim, quando eu fui visitar depois, eu vi, porque eles estavam aceitando trabalhar igual qualquer crise, né, quando tem guerra e vão para outro país, aceitam trabalhar por menos. E aí os libaneses estavam ficando desempregados e revoltados com os sírios, enfim, aí tem também essas, né, briguinhas, enfim, entre os árabes, que é triste, né? Poxa vida, E Samara, e como que você veio parar em Tupã, desde quando você é tupanhense? Esse é meu 5º ano, meu último ano, daqui a um mês eu me formo. Bom, eu sempre soube, assim, tem sempre uma fase. Eu acredito que muitas meninas sempre quiseram ser aeromoça, né? Modelo, aeromoça. Eu tive essa fase minha de querer ser aeromoça. Só que minha mãe, nossa, era um surto pra ela ser aeromoça. Que isso, nunca. Aí eu ficava ouvindo, e falei, tá bom, não vou mais ser. Aí, depois disso, eu via, né, no meu dia a dia na escola, que eu me identificava mais com a parte de exatas. Isso era nítido. Então, eu sabia que eu ia fazer algum curso voltado para isso. E eu queria muito algo voltado também para energia. Então, eu sempre fui muito clara nas minhas decisões. Eu nunca tive muita mudança, muita dúvida. Enfim, principalmente com decisões super importantes na minha vida. Então, eu nunca tive 2 opções, ou isso ou aquilo. Não, sabe? Eu queria energia, eu gostava, então eu só me via nisso. Às vezes é ruim e bom ao mesmo tempo, não sei, enfim. Eu acho que é bom. É bom? Ah, sim. E aí, por incrível que pareça, agora eu fazendo um curso voltado puramente para sustentabilidade,
eu queria engenharia de petróleo. E para mim já estava assim, meu futuro traçado. Faço engenharia de petróleo, vou para o Oriente Médio, vou para o Catar, Arábia Saudita, algum país mais desenvolvido, que não é o caso do Líbano, e trabalho lá, vivo lá e pronto, né? Só que, querendo ou não, petróleo, mesmo não acabando 100% nunca, já não tá, as atenções não estão tão voltadas para ele, né? Eu vejo isso até no Oriente Médio, que lá é o foco, a economia vem disso. Então, eu queria algo mais depois voltado para energia renovável. E aí, querendo ou não, é um curso no estado, ainda perto da minha família. Então, foi isso. Assim, eu vi que tinha muitas matérias que eu me identificava e tinha a área de energia renovável. Então, eu acabei optando para isso. Foi uma virada de chave, não só o curso, né? Porque eu queria algo totalmente contrário. Mas assim, 8 horas longe de casa, vivendo em uma república com muitas minas diferentes, lidando com pessoas que já tinham uma experiência no agro, viviam disso, às vezes a família, e eu assim, não sabia nada disso, às vezes até algumas palavras assim de ferramenta, as pessoas falavam lá, os alunos, e eu, meu Deus, que isso? Então o primeiro ano foi muito difícil para mim, igual eu disse, longe da minha família, com pessoas totalmente diferentes, porque eu tenho muito da cultura árabe também, então não é só diferente assim de personalidade do mesmo país, não, é realmente da cultura. E também a questão de não me identificar com algumas matérias do curso por eu me achar muito distante dessa realidade. Mas com o tempo eu fui agradecendo Deus, assim, graças a Deus que o Senhor tocou, né, e me fez mudar de curso, porque realmente, além de ser o futuro, eu me identifico muito. E a faculdade, ela proporciona muito mais experiências do que apenas sala de aula. Tem projeto, tem pesquisa. E eu pude fazer tudo que tinha direito. Muito bom, excelente, Samara. Bom, e eu particularmente fico muito feliz em ter você aqui com a gente na Unesp de Tupã. Obrigada. E você voltou depois para o Líbano, depois que você já começou a fazer a faculdade aqui em Tupã? Bom, eu fui para alguns países do Oriente Médio, né, durante essa fase de graduação. O meu primeiro ano, em 2019, né, que eu entrei na faculdade, eu acabei atrasando quase um mês para vir aqui. Eu tinha falado naquela época com a coordenadora do curso, que era a Juliane, sobre um congresso que eu já tinha assinado o contrato para realizar há um ano. Um congresso que se chama Qatar Debates, que é patrocinado pela princesa do Qatar, pelo rei, enfim, que vem 4 alunos de cada país, do mundo todo, representando, né, o país, para debater sobre assuntos diversos da atualidade, temas diversos, que você só vai saber na hora, você tem 10 minutos para se preparar e debater. Eles escolhem se você é contra ou a favor desse tema, e você debate com outra faculdade, outra escola, porque é um ano escola, um ano faculdade, sobre esse tema, e tem 4 jurados lá te avaliando. Não tem certo e errado, tem quem consegue convencer os jurados com pontos plausíveis, né? Então, não só uma opinião particular que não vem ao caso. E aí é um congresso que é realizado no Catar. Foi realizado online 2 anos, eu participei 1 ano, só que ele foi realizado online com a sede na Jordânia, porque o Catar tem parcerias com outros países, outras instituições lá, e aí eles conseguem, às vezes, mudar né, essa fase, essa edição do congresso para outro país. E aí eu participei em 2019 desse congresso presencialmente no Catar, e aí tem duração de 1 semana, e é incrível, né, porque querendo ou não, com o intuito da paz, de debater, como debate com respeito é importante e pode resolver muitas coisas na vida, tudo na vida, porque tudo que está acontecendo assim é por falta de debate, de entendimento de ambas as partes, pelo respeito, né, pela opinião do outro, porque é muito fácil você conviver com uma pessoa que tem a mesma opinião. Sim. Agora, respeitar opiniões diferentes e saber lidar com isso a longo prazo, aí é outra história. Perfeito, inclusive a gente resolve as coisas conversando, né? Exato. Tá? Então o debate é importante para isso. E que tipo de assunto que vocês debateram lá? Você consegue lembrar de algum? Nossa, teve sobre, por exemplo, países desenvolvidos ajudar subdesenvolvidos a evoluir. Aí tem também que o país vai incentivar a alimentação vegetariana no país.
É um assunto assim, diversos. Perfeito. Aí, por exemplo, o último congresso que eu fiz ano passado foi na Turquia. E aí foi presencialmente. Aí com isso, um dos temas era sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que foi a final, que foi entre a Jordânia e o Catar, duas universidades que foram lá. E aí o Catar acabou ganhando, não tinha como não ganharem, nossa, enfim, mas foi incrível. Muito bom, Samara, que legal. E nesse período que você esteve nesse congresso lá, coincidiu com aquele terremoto na Turquia? Foi na Turquia, né? Foi. Você estava lá naquele momento? Então, foi esse ano o terremoto. Esse ano eu fui para o Líbano. Nas minhas férias de janeiro e fevereiro eu estava no Líbano. Fazia já 6 anos que eu não ia para o Líbano, um tempo, e assim, é meu ponto fraco. Eu amo o Líbano, amo a cultura, as pessoas, a comida, o país em si, o clima, tudo. Então, assim, eu estava já pedindo para minha mãe de presente 3 aniversários para eu ir. E aí eu acabei adiando a passagem, eu ia ficar um mês, fiquei 2 meses. Aí, adiando a passagem, uma semana depois, estourou o terremoto. Sim. Aí foi na Turquia, a Turquia, sim, tadinha, né? Sentiu principalmente. A Síria também foi bem afetada. E o Líbano, que é a fronteira com a Síria, a gente sentiu. Foi de madrugada, 3 horas da manhã, eu lembro, o trauma até agora. Tava lá eu na cozinha com a minha tia. E lá tava inverno, né? Então tem muita ventania, tava nevando, enfim. E aí a gente conversando sobre a vida, e a gente sentiu uma ventania assim, o lustre mexendo, a tampa da panela que tava na pia caindo, fazendo um barulho, nossa, bem forte, eu lembro até agora, tá no meu ouvido. E aí a gente achou que era a ventania, né? Porque a janela tava um pouquinho aberta. Aí quando a tampa da panela caiu, aí a minha tia falou, ela sentiu, ela falou, é terremoto. Só que ela não queria falar pra mim. E eu nunca tinha presenciado isso na vida. Só que eu falei, isso não é normal, nenhuma ventania faz o que tá acontecendo. Aí eu segurei na mão da minha tia, meu Deus, a gente vai morrer. Acorda seu marido, acorda meu primo, meu Deus, vamos sair. Porque eu sei, né, que você tem que ir pra uma área espaçosa, sem construções do lado, sem nada. E pelo bom, né, naquela época, né, a parte positiva é que a minha tia morava num sítio, então tinha como fugir, né. E aí minha tia, não, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, acorda pra vida. Eu brigando com a minha tia, não vai, olha a situação. Tudo mexendo, a parede, o lustre, tudo. Depois a gente viu nas câmeras no outro dia do estacionamento, os carros assim, tipo, subindo. Balançando, foi horrível. olha. E não durou só um dia, foram assim, 4 dias. Parava, voltava e a gente ficou tonto, né, um pouco. Então, eu tava, até agora, inclusive, eu sinto um pouco do ambiente mexendo. Eu não sei se mexe com a cabeça por um tempo, não sei o que tá acontecendo, mas até agora, eu tava em São Paulo semana passada, eu tava sentindo minha casa mexendo. Aí eu fui lá, mãe, você tá sentindo? Falou, não, só a cabeça. Então, mas a gente agradece a Deus, eu agradeço demais que o Líbano não foi tão afetado, né? A gente só sentiu realmente, assim, mexendo, mas nada caiu, nenhuma construção, não teve desabamento, não teve morte, não teve nada. Que bom, graças a Deus, Samara. Muito bem, muito boa essa conversa com você, Samara. Né? Parabéns aí pela sua história, né, de vida, com tão pouca idade. Hoje você tem quantos anos, Samara? 23. 23 anos, né? E desde aí dos 8 anos, né? Vivenciando guerra, né? Passando por toda essa situação conflituosa, tá? Parabéns. Obrigada. Muito bom, fico feliz em ter você aqui no programa Mão na Roda e também na Unesp aqui de Tupã. Obrigada, prazer todo meu. Muito bom, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna.